havia falado na terça-feira passada, nós temos um compromisso um pouquinho diferente, né, do que a gente vem acostumado, do que a gente está acostumado a fazer aí nos anos anteriores. Eu sempre procurei, dentro do possível, trazer aqui temáticas, né, a cada abertura de rito, que nos fosse aí temáticas que engrandecessem o nosso conhecimento espiritual. Lógico que não perdemos essa linha. O objetivo ainda é continuar trazendo esses esclarecimentos espirituais, só que neste ano, nesse ciclo de 2018, nós vamos ser um pouco mais enxuto, né, na forma de abordar os temas. Então, por isso dissemos aqui, no último encontro, não foi nenhuma introdução, mas simplesmente uma apresentação dos objetivos de terça-feira, que falaríamos esse ano sobre os 10 princípios, mas deixamos bastante claro que, em vez de fazermos, como é a praxe tradicional, começar dos aspectos mais sutis para atingirmos até os aspectos mais densos, nós vamos fazer a forma agregativa. Vamos começar do princípio mais denso até que a gente consiga ter embasamento suficiente para que a gente possa entender o princípio mais sutil, que é a divindade. Então, em vez da gente começar pelo primeiro princípio, nós vamos começar pelo 10º. Só que antes da gente excursionar, né, por essa exploração doutrinária, eu queria dar aqui alguns embasamentos que eu acho que vão servir e vão ser muito úteis, né, a todos vocês. O primeiro deles, tecer alguns comentários a respeito do objetivo que a nossa casa preconiza dentro do mote, né, que chamamos aqui de esclarecimento espiritual. A nossa casa é uma casa de caboclo, e caboclo de Oxóssi. O mentor que dirige a nossa casa é um caboclo de Oxóssi. Para todos aqueles que estudam já o Umbanda, em especial a esotérica, sabem que, né, que os mentores, ou seja, essa linha ancestral de transmissão espiritual, nós chamamos, né, de Oxóssi, dentro da sua integração, comporta espíritos que trazem a catequese como sinônimo, né, do próprio aperfeiçoamento e capacitação desses mesmos mentores que nós chamamos de ancestrais. Quando nós falamos que a nossa casa tem a diligência, né, de um dos mentores que integram essa vertente, ou essa vibração, ou como chamamos esotericamente dizendo, essa linha de força, esse tato, que é a transmissão do poder volitivo, é importante que a gente entenda, né, que o orixá, através de sua mente, a Célcia, transmite toda, né, um potencial espiritual baseado num poder volitivo. E esse poder volitivo, em correspondência, é retraduzido pelas hierarquias espirituais. Então, para que ele chegue até nós aqui nessa condição física ou na condição de encarnar, nós precisamos estar em sintonias, né, com essa vibração que está sendo veiculada sobre nós. Os nossos encontros são as terças-feiras. Isso automaticamente evoca, né, um que a gente chama de cruzamento. Então nós temos uma vibração predominantemente no dia de terça-feira, que é o Ogum, mas não podemos desprezar o mentor, né, que dirige a casa, que é um Oxóssi. Isso quer dizer, sem dúvida alguma, que a nossa casa, dentro, né, dessa acomodação vibratória, energética, ela trabalha sobre o amparo espiritual de uma entidade. Nós acabamos aqui de complementar, que é o Senhor Ogum-Atinata. Só que ele trabalha, né, em cooperação intrínseca, vibratoriamente dizendo, com o Senhor Rompimato. Por quê com o Senhor Rompimato? Porque o Senhor Rompimato é um representante de Ogum que intermedia com Oxóssi. Então nós temos uma transmissão de Oxóssi para Ogum, assim como de Ogum para Oxóssi. É um ciclo, né, que vai e retorna. Então temos uma predominância do dia marcada, né, a terça-feira, que está sob a regência do orixá Ogum, mas a nossa casa é regida por Oxóssi. Isso automaticamente nos coloca, né, nessa sintonia com essas emanações, né, essas deflagrações vibratórias, transmitidas, né, por essa entidade, que é um dos 7 chefes de legião do Senhor Ogum, deste orixá que nós chamamos orixá da guerra, orixá, né, da batalha, das demandas interiores. Então o Senhor Rompimato também é uma representação energética, vibratória muito importante para nós. Esse é um primeiro conceito que eu gostaria que vocês guardassem. E vocês vão perceber que muitos dos nossos pontos cantados, né, evocam a presença espiritual dessa entidade, justamente por causa desse amálgama, né, vibratório. Outro ponto, a gente sabe que hoje o movimento umbandista, ele caminha em busca de uma restauração de saber, que é o que a gente chama de protossíntese cósmica. Nós já explicamos esse
fundamento em outros vídeos, né, que já estão aí disponibilizados no YouTube. Mas é muito importante ressaltarmos a vocês que o movimento umbandista, como restaurador da consciência, ele tem como objetivo principal a nossa ampliação de consciência. E para que a gente consiga estar em sintonia, né, com esse processo evolutivo, é lógico que nós temos que despertar a luz em nós mesmos. E aí, uma referência muito importante para vocês também nesse aspecto, nessa perspectiva, deva ser que o corpo é um templo sagrado. Em primeiro momento, um templo sagrado do espírito que o utiliza. Então nós, espíritos, utilizamos de um corpo que para nós é um templo sagrado. Então essa é a primeira correspondência de tempo, para que a gente consiga, dentro dessa perspectiva evolutiva, compreender como é todo o mecanismo. O segundo aspecto, que nós saímos dessa nossa individualidade, que é o templo sagrado, o corpo físico, que é o nosso organismo de manifestação aqui na condição humana, para que a gente consiga se integrar a esse outro templo, né, que é o santuário. Então nós trazemos um templo individual e colocamos esse templo dentro de um templo maior, que é esse santuário onde vocês estão aqui acomodados. Esse templo secundário, ele representa para nós um cosmos, mas objetivando que a gente compreenda o templo maior, que é o próprio planeta Terra, onde nós habitamos e buscamos o processo evolutivo. Percebam que eu estou falando de 3 templos, mas correlacionados no mundo. Eu estou falando de templo físico que habita o espírito. Eu estou falando de um templo santuário que habita vários espíritos. E estou falando de um templo maior, que para nós é a nossa casa planetária, que habita centenas, milhares, dezenas, milhões de espíritos. Essa relação vai nos permitir, né, buscarmos aqui o que foi falado no ano passado muitas vezes, o processo da interiorização para a exteriorização. Quando nós falamos de interiorização para a exteriorização, aí sim, já dentro dessa perspectiva de princípio, eu queria lançar um outro fundamento que eu acho que nenhum de vocês vai poder, talvez, questionar. Nós, como agregados de uma família humana, hoje vivemos, né, uma realidade existencial quase sempre baseada em competição, vocês concordam? Quase tudo que nós fazemos evoca essa competição. É uma competição no trabalho, uma competição na família, uma competição na própria existência social, quando nós nos procuramos nos sintonizar com o nosso grupo, não é assim? Buscamos referências, e essas referências são buscadas justamente porque existe, né, não de forma assim implícita, mas expressamente dizendo, essa competição. Então, quer dizer, a referência de alguém no futebol é alguém que ali competindo para nós um ponto de referencial. Se a gente tiver alguém dentro da família que sirva como um provedor da família, ele sempre vai ser visto como essa competição velada, mas é alguém que trabalha, alguém que ganha dinheiro, que consegue manter a família e assim por diante. Então nós vivemos uma sociedade competitiva. Quando nós falamos em processo evolutivo, o que a Umbanda vem nos oferecer dentro do movimento umbandista? Vem nos oferecer uma perspectiva diferente disso que é a realidade humana. Ou seja, está dizendo que nessa competição nós valorizamos em excesso aspectos, né, que não são para nós essenciais. E a metodologia de Umbanda, à medida que a gente for explorando os princípios, vai mostrar que os fundamentos espirituais que são essenciais são mais relevantes do que essas nossas valorização, que são os aspectos quase sempre substanciais. Vejam que existe, né, uma diferença entre a valorização dos aspectos essenciais e a valorização dos aspectos substanciais. Um nós valorizamos em detrimento à forma, em excesso aquilo que evoca a forma. No outro, a Umbanda está nos oferecendo a valorização dos aspectos essenciais que evocam o espírito. Vocês lembram que ano passado, em vários vídeos, falamos aqui de uma dualidade, que a gente era necessário aprender quebrá-la?
uma dualidade entre espírito e matéria. Olha ela voltando aí. Quando nós temos como referencial os aspectos essenciais, mas que estão em colidência com as questões materiais, muito comum às nossas necessidades humanas, nós ficamos aí num dilema. Valorizamos apenas essa existência física ou apostamos numa valorização espiritual que a gente não tem muita certeza? Quando a Umbanda oferece para nós uma oportunidade evolutiva baseada nesses conceitos espirituais e essenciais, está dizendo para nós, ó, vocês precisam mudar a postura. Aí eu vou evocar algo que também comentei com vocês aqui ano passado. Lembra que várias vezes falamos de atributos espirituais? Veja bem, quando eu falo que nós temos obrigatoriedade de compreender a própria existência para quebrar a dualidade entre espírito e matéria, e se precisamos quebrar essa dualidade baseado numa valorização de aspectos essenciais, nós vamos começar a estudar os princípios que vão nos conscientizar dos atributos espirituais. Por outro lado, não seria demais dizermos aqui que aceitar esse encargo de forma consciente não é tão simples. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma realidade humana que quase sempre é ilusória. O que a espiritualidade vem através dos diletos mentores do movimento umbandista nos oferecer? Um caminho. Um caminho essencial que vai nos convidar o resgate da essência, ou voltar à origem. Resgatar a essência, no conceito de espírito, é voltar à origem. Só que voltar à origem está em consonância com a consciência una, que é o que a gente chama de Deus. Só que Deus, para nós, dentro do que vamos abordar esse ano, é o último princípio que nós vamos ver. Até que a gente consiga chegar nesse aspecto extremamente abstrato, nós vamos começar aqui, explorando primeiramente esse 10º princípio, né, que é o retorno à essência ou à origem, mas sempre utilizando de 3 linguagens. Uma que vai facilitar para aqueles que nunca ouviram falar desses conceitos que estamos colocando aqui, que a gente vai chamar de andragônico. Um outro para aqueles que já são mais estudiosos, já estão mais afinizados com alguns saberes do movimento umbandista, em especial do movimento esotérico, a gente vai chamar de cosmos. E os teogônicos, nós vamos aqui, à medida que formos avançando nas nossas exposições, nós vamos tentar lançar alguns conceitos para que vocês consigam perceber a grandiosidade, né, que é a Umbanda, ou esse movimento, né, que nós chamamos de umbandismo, mas que busca resgatar a protossíntese cósmica. E aí nós precisamos entender que protossíntese cósmica para nós é a valorização de 2 princípios, que falamos, ou voltaremos a falar várias vezes aqui sobre eles, que é sabedoria e amor. Ano passado eu falei que esses 2 princípios são vigas mestras. Se a gente não conseguir se sustentar na sabedoria e o amor, dificilmente a gente vai conseguir compreender, né, todo o processo da gnose humana, que são os movimentos para que a gente consiga ampliar esse leque, né, que é extremamente abstrato, mas que são atributos espirituais a qual todos nós somos possuidores. O que acontece hoje é que a gente esqueceu deles. Então, quando nós valorizamos em excesso as questões da matéria, nós desdenhamos desses 2 princípios, que são atributos espirituais. Só para vocês terem uma ideia, já se passaram várias raças aqui no planeta. Nós somos a 5ª, só para vocês terem ideia. Eu não vou entrar nessa questão agora não, nós somos a 5ª. Já passou-se por aqui a pré-adâmica, ou como eles falam, homem das cavernas, a raça adâmica, que é o povo vermelho, talvez descrita, fragmentada no conto bíblico, a Atlante, contada em prosas e versos, né? E aí até muito explorada nos filmes, a Lemuriana, que inicialmente eram os negros, né, de olhos azuis, já estão fomentando aí que existe esse gene já espalhado aí na Terra, meninos negros, né, seres humanos negros, crianças, né, negras, mas com os olhos, uma tuca de olho azul, assim. Já
tem isso sendo espalhado aí pela internet. E a última, né, a qual nós pertencemos diretamente, que é a raça ariana. Lógico que todas essas raças fazem sub-raças, só que ao longo dessas passagens terrenas, né, dessas várias raças, nós fomos nos perdendo. E aí esquecemos esses dois princípios. Quando falamos que nós precisamos voltar à origem, voltar à essência, nós vamos ter que fazer um longo caminho de restauração de nosso saber. Isso quer dizer que essa ampliação de consciência vai passar por inúmeros mecanismos. Então, eu queria que hoje, né, baseado nessas informações que estou dando, sirva aí de introdução para que a gente possa, já a partir da próxima terça-feira, a gente já ir lançando aí alguns fundamentos. E a primeira dica que eu dou a vocês é que, me parece, ano passado, eu sei que você deve mais se lembrar, está sempre conosco aqui, ano passado parece que eu disponibilizei na loja um folheto falando sobre esses 10 princípios, um resumo dos 10 princípios. Se vocês puderem depois adquiri-lo, fica mais fácil para vocês ir se sintonizando aí dentro do que a gente vai conversando. E aí na próxima terça-feira eu entro com mais alguns conceitos e a gente começa a explorar aí o 10º princípio, sempre numa das terças-feiras falando desse princípio no aspecto androgônico, na outra terça-feira falando desse mesmo princípio no aspecto cosmogônico e no terceiro falando desse mesmo princípio no aspecto teogônico. O que eu pretendo com tudo isso? Ao final desse ciclo de 2018, como serão mais de 36 encontros, porque são 4, né, por 4 terças-feiras por mês, então nós estamos no mês de fevereiro, então temos aí quase que ainda 10 meses. Então 10 meses vezes 4 semanas dá 40. Estou imaginando que umas 33 vai ser suficiente para que a gente possa aí dar para vocês um panorama, né, desses princípios que são métodos, né, indutivos para que a gente consiga aprimorar a própria performance espiritual. Bom, desculpe hoje ter estendido um pouco mais à frente, mas era necessário, né, deixar esse arquivo e esses registros aí junto a todos vocês, né? Esperamos dialogar bastante nos próximos encontros e que vocês gostem, né, do que a gente vai trazer aqui como fundamento, né, dessa Umbanda de todos nós. No mais, né, um bom início de ciclo, como eu falei aqui no último encontro, né, que vocês aproveitem bastante a cada vez que estiverem aqui. Lembrando, né, que os nossos ritos de terça-feira são ritos mesmo que trabalham bastante nessa nossa interação com o plano espiritual sutil. E se vocês sentirem falta, né, desse contato direto, vem para os ritos de sábado também, não tem problema. Mas vamos aí explorando aquilo que nos for permitido nos encontros de terça. No mais, é isso. Saravá, boa.